Olá, meu nome é Pablo e eu vou apresentar para vocês o Template. Bom, o Template é uma aplicação desenvolvida sobre o Adiante Framework que visa oferecer um gabarito para a criação de sistemas. O Template, na verdade, ele já engloba o framework, só que oferece, além do framework, algumas funcionalidades essenciais para a criação de sistemas de gestão. E são, por exemplo, o controle de login, de permissões de acesso por usuário, por grupo, e o log de acesso, de alteração de registros e de SQL. Na página do template, nós podemos clicar e experimentar ele de maneira online. Temos também aqui alguns usuários para efetuar o login no template de exemplo. E também podemos efetuar o download dele e começar uma aplicação a partir do template então. Aqui na página nós ainda temos alguma documentação. Em seguida eu vou começar um projeto novo baseado no template, mas antes vou falar um pouquinho da estrutura dele. Então, basicamente o template é formado por algumas classes. Primeiro as classes da base de permissões de acesso. Existe o conceito de usuário, grupo e programa. Nós cadastramos os programas que vão ser disponibilizados no sistema, cadastramos os usuários e vinculamos esses usuários a grupos. O usuário ele herda os programas que o grupo tiver. O grupo pode ter vários programas a ele vinculados e o usuário herda esses programas do grupo. E o usuário também pode ter acesso a programas específicos somente daquele usuário. Então existe um banco de dados de permissões e tabelas para usuário, grupo, programa e relacionamento entre elas, entre usuário e grupo, entre o grupo e programa e entre usuário e programa. Também temos uma base de logs que é responsável por armazenar logs de acesso. Temos uma tabela para registrar os logins e os logouts dos usuários. Também temos tabela para registrar os SQLs gerados pelo framework, o comando gerado, o momento que ele foi gerado e o usuário logado naquele instante, e também logs de alteração de registro, que vão mostrar o estado de um determinado registro na base de dados antes e depois de passar por uma alteração, por exemplo, ou registrar uma exclusão, uma inserção de novos valores. Aqui nós temos uma pequena documentação e agora eu vou mostrar o template rodando para vocês então. Bom, primeiro eu vou fazer o login aqui com o administrador. Então, o template ele tem três temas diferentes. Primeiro eu vou mostrar o tema 1. Certo? O tema 1 ele tem barras de menus superiores, hierárquicas, tem localização de programas, e ele também tem um certo nível de responsividade se adaptando ao tamanho da tela conforme o redimensionamento. Nós temos também o template 2, o tema 2, desculpem, que tem um menu que contrai e expande o menu lateral, certo? Também tem a busca de programas e também é um tema responsivo que o menu se adapta conforme o tamanho da tela. As cores são facilmente personalizáveis. E temos também o tema 3, também tem um menu lateral, que temos a possibilidade de contrair ele. O tema 3 também se adapta ao tamanho da tela, o menu recolhe e fica disponível aqui para o usuário ainda. Também temos a busca de programas. O template, então, ele é um gabarito e a aplicação que nós desenvolvemos vai se encaixar aqui dentro. O que o template tem de funcionalidades? Então, vou mostrar para vocês aqui algumas mais básicas. Cadastro de programas. Aqui nós cadastramos cada um dos programas que vão ser disponibilizados, uma descrição e o nome da classe daquele programa. Grupos de usuários. Cada um dos grupos de usuários que a aplicação vai ter, cada grupo de usuário vai poder ter acesso a N programas. Basta que eu venha aqui, selecione o programa e registre e adicione na lista. Então, todos os usuários vinculados a esse grupo vão ter essas permissões. E temos também cadastro de usuários, onde cada usuário vai poder estar vinculado a vários grupos. Nesse caso, o usuário já herda as permissões daquele grupo e, além disso, nós podemos adicionar novos programas àquele usuário, programas específicos para aquele usuário. Então é isso, temos cadastro de programas, de grupos, de usuários, temos também um painel SQL que podemos aqui rapidamente fazer uma consulta e temos também informações do PHP. Já na aba Logs nós temos os logs de acesso ao sistema, as sessões, os logins, os momentos que ocorreu a entrada e a saída do sistema. Temos logs de alteração de registro, cada registro inserido, alterado ou excluído, nós temos aqui o estado dele antes e depois, o momento, o usuário responsável por aquela alteração. E temos também logs de SQL que mostram todos os comandos gerados automaticamente pelo framework na operação do sistema. Ok? Então, à medida que nós colocarmos um programa aqui dentro, ele já vai se beneficiar de toda essa estrutura, essa infraestrutura de permissões e de logs.
Bom, então agora eu vou criar rapidamente um projeto novo baseado no template. Como eu tenho aqui o Studio Professional, eu vou criar por aqui porque é mais rápido. Mas caso você não tenha, basta fazer o download do template e redigir, escrever, enfim, o programa manualmente. Então eu vou criar aqui um novo projeto, vou colocar aqui o nome dele, teste. E aqui a gente seleciona a base de código, se vai ser o framework puro ou se vai ser baseado no tema 1, o 2 ou o 3. Os templates já contêm o controle de permissão e de logs, o framework puro não. Então vou pegar o template do tema 3 e em seguida vou criar um projeto aqui chamado teste. Ok? Em seguida eu vou então dar um ok para ele criar o projeto. Bom, projeto criado, já podemos acessar aqui. Eu configurei o Apache para localizar esse projeto automaticamente, então ele já está na pasta correta. Já temos então a possibilidade de fazer login com alguns usuários, por exemplo, admin, né, usuário administrador. Temos ainda um usuário menos privilegiado chamado user, né, com acesso a outros conteúdos. Enfim, nós podemos fazer o teste em relação à validação da das permissões, tentando acessar, por exemplo, o cadastro de programas com um usuário comum e pouco privilegiado. Basta eu colocar aqui na URL, o sistema automaticamente vai dar permissão negada, né? Ele não vai disponibilizar esse programa para que a gente possa acessá-lo. Bom, temos o projeto criado, agora nós temos que criar conteúdo dentro dele. Então, em primeiro lugar, eu vou registrar um banco, aqui em novo banco, registrar a base de dados. Já tenho aqui de um preenchimento anterior, um banco de dados em localhost, em Postgres. Essas configurações aqui eu vou salvar na pasta ppconfig. Vou colocar o nome do banco, tutor.ini. Então na pasta config vão ficar os conectores de base de dados. Nós temos um conector para a base de logs, outro para a base de permissões e outro para a base do nosso próprio sistema. A base de logs fica na pasta database. Aqui nós temos o log.db, que é um arquivo SQLite, que contém as tabelas de registro de log. E a base de permissões, ela está configurada no permission.ini, é o permission.db. E aqui nós temos as tabelas de grupo, tabelas de usuários, relacionamento entre usuários e grupos, entre usuários e programas e assim por diante. Provavelmente você não vai querer manter essas bases de dados em SQLite, então você pode usar esses comandos SQL para a criação da base de dados e criar num outro banco de dados, por exemplo, um Postgres, um MySQL. Nós optamos aqui por separar, né, ter várias bases de dados, uma para logs, uma para permissões e uma para o sistema, em virtude de facilitar, por exemplo, o backup, o dump da base de dados segmentado, fica um pouco mais fácil de separar, de gerenciar, estando os dados da aplicação separados dos dados de logs, por exemplo. Bom, temos a base de dados criada, agora precisamos de classes de modelo, que são classes que representam as tabelas da base de dados. Então, vou criar aqui um novo modelo, vou usar o wizard, né, um assistente, para a criação de classes e vou criar em cima de uma classe aqui de produtos. Vou criar então uma classe para representar a tabela de produtos. Então, vou salvar essa classe aqui em appmodel, que é o lugar disponível para salvarmos classes que representam tabelas, classes Active Record, que é onde nós vamos colocar as regras de negócio e também os métodos de relacionamento. Agora que nós já temos um modelo criado, é importante salientar que aqui no estúdio nós podemos também importar o banco de dados ou as classes de modelos a partir de um modelo ML. A partir desse momento nós vamos criar uma página, eu vou criar rapidamente dois tipos, um formulário e uma listagem, para nós encaixarmos dentro do template. Então vou criar aqui primeiro um formulário de cadastro, baseado na base de dados tutor, classe produto, chave primária ID, next. Vou dizer aqui qual campo vai ser obrigatório. Pronto, programa gerado. Vou salvar na pasta app-control. Aqui eu posso criar um subdiretório, colocar a classe dentro do subdiretório conforme a organização que eu desejar. E agora nós vamos no template e nós vamos acessar essa classe. Product Form. Se eu tentar acessar ela pela URL, vai dar permissão negada. Claro, primeiro eu tenho que cadastrar o programa, colocar aqui formulário de produtos, salvar, e conceder a permissão dele a um grupo ou a algum usuário. Vou conceder ele a permissão a um usuário. Vou cadastrar um usuário novo, chamado teste. E vou adicionar esse programa recém-cadastrado para esse usuário. Ok, salvamos. E agora nós vamos então efetuar o login com o usuário teste.
e vamos tentar acessar pela URL a página recém-gerada. Pronto, acessou. Product Form, só que ela ainda não está no menu, né? Porque o menu da aplicação ele é determinado por um arquivo XML, onde nesse arquivo XML nós cadastramos todas as opções do sistema, do menu do sistema. Conforme o usuário que faz login, o framework, o template filtra esse menu para listar apenas as opções que o usuário tem acesso. Então vou criar aqui uma opção de menu nova, chamada Produtos, que vai acessar a classe Product Form, e vou colocar um ícone aqui, FA:2.Cubes Blue. Esse é um codinome de um ícone da biblioteca Font Awesome, que é a biblioteca inclusa no framework. Então vou dar um reload aqui. Pronto, temos produtos e aqui temos o cadastro de produtos acessando o formulário. Agora a gente vai gerar uma listagem, né? Temos a possibilidade de gerar vários tipos de página, cadastros, relatórios tabulares, formulários mestre detalhe, lista de edição em lote de registro, enfim, nós vamos gerar apenas os mais simples. Vou gerar aqui então uma listagem de produtos, né? Tem algumas configurações aqui, mas não vai dar tempo da gente ver. E para cada coluna aqui eu vou determinar então se ela vai ser ordenável, se ela vai ser editável, se ela vai ter um modificador, por exemplo, se ela vai ser apresentada como data, como imagem, como barra de progresso. Vou pegar aqui o preço do produto e vou exibir como monetário, vou colocar ordenável. Não, ordenável não. O ID eu vou colocar como ordenável sim. Ok, depois de definirmos a data grid, avançar, definimos os campos de filtro, né? Vou deixar apenas ID e descrição, ID usando o operador igual, e então nós geramos o código. Então eu vou salvar aqui na pasta app-control a listagem de produtos. Novamente vou tentar acessar na URL, não é possível, porque temos que definir a permissão. Então vou logar aqui como administrador. Em primeiro lugar, vou cadastrar o programa, listagem de produtos, e em segundo lugar, vou conceder ela para o usuário teste. Vou editar esse usuário e vou acrescentar esse programa aqui para esse usuário. Pronto, acrescentado, agora eu posso logar como esse usuário e tentar acessar o cadastro, a listagem na URL. Pronto, acessou, mas ainda não está no menu, só temos o formulário no menu. Então agora nós vamos editar aqui o menu e trocar o formulário pela listagem. Vou dar um Enter aqui no URL, temos aqui o menu produtos, temos a listagem de produtos. Então a listagem de produtos gerada tem ordenação, conforme nós configuramos, tem busca, né, por descrição, busca por código, temos a paginação também, temos a exclusão e temos a edição que nos redireciona o formulário de produtos. Temos também o botão novo. Então temos a tela se adaptando, né, conforme o template, né, que é um template responsivo. Então acabamos de gerar uma listagem e um formulário e cadastramos dentro do template do sistema de permissões. Agora vamos ver a questão de logs, como nós podemos habilitar os logs do sistema. Em primeiro lugar, para termos logs de alteração de registros, né, e logs de SQL. Vamos habilitar primeiro os logs globais, que são os logs de SQL. Aqui então em logs, né, o access log por default já está funcionando, né, que são os logs de acesso. Agora nós vamos ligar os logs de SQL para essa base de dados. E em segundo, os logs de alteração de registro. Como é que nós podemos fazer isso aí? Bom, em primeiro lugar, dentro do arquivo de configuração de acesso à base de dados, nós habilitamos o log global de SQL, colocando então essa variável aqui, essa propriedade slog vem de standard log system SQL log. Esse é o nome de uma classe, então quando tem a presença dessa linha, que vai receber todos os comandos SQL gerados pelo framework e vai gravar na base de log, que é uma base indicada pelo log.ini. Ok? Então esse comando liga os logs globais de SQL. Agora nós vamos ligar os logs de alteração de registro. Isso é feito classe de modelo, né, para cada classe de modelo. Para produtos, então, nós queremos registrar os logs de mudança. Né? Isso não foi feito global porque é bem possível que a gente não queira gravar logs de alterações para algumas classes. Então vou colocar aqui use system changelog traits. Changelog traits, na verdade, é um conjunto de métodos que vai ser importado para cá, que vai receber
né, os momentos em que aquele objeto é alterado e vai gravar na base de logs. No livro e nas videoaulas a gente dá maiores detalhes sobre o traits. Mas então, apenas a presença dessa linha na classe de modelo já é o suficiente para que as alterações sejam registradas. Então agora eu vou logar como usuário teste e vou alterar o dado de um produto aqui, vou alterar a descrição e vou alterar o estoque. Ok? Registro salvo. Agora nós vamos logar como admin e vamos ver o registro de logs como está. Logs, primeiro log de SQL. Vamos ao final aqui do programa e vejamos que está aqui, né, o update gerado a partir da alteração do registro. Em changelog, vamos ao final e está aqui o registro mudado da tabela de produtos, o usuário que estava logado, a hora e qual foi a alteração realizada, né? Qual foi o ID do registro alterado e qual foi a alteração de valores realizada nessa tabela. Então nós temos logs de acesso, de alteração e de SQL, além de todo o controle de permissão aqui dentro. Bom, em relação à geração de programas, a gente tem mais detalhes na página do estúdio, né? Temos ainda desenho de formulários, desenho de PDF. O foco dessa videoaula, na verdade, era mostrar como podemos criar um programa dentro da estrutura do template, né? E usar essa estrutura pré-pronta, então, para nos beneficiarmos e termos uma grande produtividade na criação de novos sistemas. Bom, sobre o template era isso. Muito obrigado pelo seu tempo.